A história da escavadeira. Uma escavadeira, também conhecida como escavadora, é uma máquina pesada muito utilizada em projetos de escavação, construção e movimentação de grandes quantidades de material. É famosa por ser praticamente uma designação genérica para muitos outros tipos de máquinas de escavar. Durante o século XIX, diversos projetistas lutaram para desenvolver suas ideias, muitas vezes com resultados pouco significativos devido à precariedade das tecnologias não disponíveis para sua implementação. Entretanto, no decorrer do tempo, muitas dessas ideias voltaram a aparecer, chegando mesmo a ser implementadas em equipamentos que foram lançados muitos anos depois de sua concepção original. Em termos de tecnologia, o fator mais importante de mudança naquela época foi sem dúvida a invenção do motor a vapor, aperfeiçoado por James Watt em 1765, que iniciou uma nova era em diversos segmentos da indústria. Com essa invenção, aliás, é que se inicia a Revolução Industrial, um processo de aceleração tecnológica que moldaria o mundo tal qual o conhecemos hoje. Inicialmente, os motores a vapor foram usados somente em aplicações estacionárias, na indústria e na mineração, até que a invenção da locomotiva, já na virada do século XVIII para o século XIX, e a construção do primeiro navio a vapor em 1807 mudaram esse cenário. As máquinas dessa época se destinavam a possibilitar a execução de trabalhos que não podiam ser realizados manualmente. Por essa razão, os primeiros equipamentos mecanizados foram principalmente as dragas. Em 1803, um empreendedor que já havia patenteado um veículo ferroviário, Richard Trevithick, construiu uma das primeiras dragas de alcatruzes a vapor, usada para aprofundar a calha do rio Tamisa, em Londres. Em 1811, foi construída uma draga para uso nas proximidades de São Petersburgo, com a capacidade de produção de até 250 metros cúbicos por hora. Sua utilização embrionária exigiu uma equipe de apoio de mais de 100 pessoas para transportar o material dragado. Em terra, entretanto, até o início da construção das ferrovias, ainda seriam usados os tradicionais métodos manuais. Em 1827, o engenheiro francês Parrot de Valicourt patenteou em Paris uma escavadeira com uma corrente de caçambas para uso em terra, que apesar de inovadora e visionária, não teve uma aplicação muito difundida nos anos que se seguiram. Como limiar tecnológico, a construção de ferrovias deu início a uma série de grandes obras que acabaram por caracterizar todo o século XIX. Em cerca de 60 anos, foram construídos mais de 30.000 quilômetros de ferrovias na Europa. Em 1890, a extensão total de ferrovias no mundo ultrapassava 600.000 quilômetros, e um quarto de século depois chegava a 1,1 milhão de quilômetros. Desse modo, é fácil imaginar as necessidades de movimento de terra e britagem que tais projetos passaram a exigir, juntamente com a premência de soluções técnicas que pudessem facilitar tais operações. Além disso, a ligação física por ferrovias entre as cidades passou a exigir também uma rede local bem estruturada de vias para escoamento das mercadorias, o que criou uma demanda por equipamentos mais eficientes de construção rodoviária. Até então, os processos ainda eram manuais e bastante precários. Um bom exemplo dessa condição foi a mobilização de dezenas de milhares de operários para a construção das estradas entre Liverpool e Manchester e entre Londres e Birmingham, que realizaram a tarefa sem o apoio de qualquer equipamento mecanizado. Em 1836, William Smith Oates projetou a primeira escavadeira a vapor sob trilhos. Construída por Eastwick e Harrison, a máquina tinha estrutura de madeira, caçamba tipo shovel, de 1,1 metro cúbico com giro de 180 graus e capacidade de produção diária de 380 metros cúbicos. Comparado à produção diária de um trabalhador experiente, 19 metros cúbicos por dia representava um avanço brutal em produtividade e eficiência. Oates era sócio da empresa Carmichael, Fairbanks e Oates, que iniciou a construção da ferrovia da Baltimore e Ohio em 1835, fato que pode ser levado ao desenvolvimento do equipamento no ano seguinte.
Nessa e em outras obras, sua invenção substituía entre 50 e 120 trabalhadores manuais, representando um avanço sem precedentes na engenharia. Ao todo, sob a tutela de Otis, foram produzidas somente 7 máquinas, que trabalharam na Europa em obras como a construção da ferrovia que ligaria Moscou a São Petersburgo, na Rússia. Após a morte do inventor, ocorrida em 1839, as máquinas passaram a ser produzidas por Oliver S. Chapman, marido de sua viúva, e Daniel Carmichael, tio de Otis. Nessa fase posterior, foram produzidas mais de 500 máquinas. O princípio desenvolvido por Otis foi então usado por John Duncan para patentear a primeira draga com shovel em 1842. Em 1859, Alphonse Culver patenteou uma grande escavadeira a vapor com corrente de caçambas que foi usada em diversas obras ferroviárias na França, na dragagem do rio Danúbio, em Viena e na construção de canais na Bélgica. Em 1867, 7 máquinas executaram um trecho no Canal de Suez, entregue 6 meses antes do prazo. Mas a utilização dessas máquinas continuava sendo eventual, tanto que na construção da ferrovia Union Pacific Railway em 1862, nos Estados Unidos, dezenas de milhares de operários trabalharam manualmente na execução de cortes e aterros. Outro avanço significativo ocorreu em 1875 com o projeto de uma máquina a vapor quase totalmente metálica, feita por James Dunbar. Fabricada pela Ruston, Proctor e Burton, a máquina tinha peso de 29 toneladas, caçamba de 1,5 metro cúbico e giro de 180 graus. Durante 5 anos, 58 máquinas trabalharam ao longo de um trecho de 60 km, movimentando 38 milhões de metros cúbicos de material na construção do Canal do Porto de Manchester, a primeira obra a utilizar a mecanização em grande escala. A partir de 1865, as escavadeiras shovel projetadas originalmente por Otis passaram a ser produzidas por diversos fabricantes nos Estados Unidos e em 1875 William D. Priestman construiu o primeiro clamshell, que foi largamente usado na Inglaterra nos anos seguintes, particularmente em escavações submarinas, aberturas de poços e obras de fundações. Em 1896, a Menck e Hembrook fabricou uma escavadeira baseada no sistema Priestman, mas com um sistema independente para elevação, descida, abertura e fechamento da caçamba. Em 1860, a empresa DeCalville iniciou o desenvolvimento de um sistema ferroviário de bitola estreita que obteve grande sucesso em todo o mundo. Um dos primeiros usuários das escavadeiras Otis nos Estados Unidos, Hosea T. Stock, desenvolveu diversas melhorias na máquina, montando-a sobre uma vagoneta de aço. A adaptação resultou na criação da primeira escavadeira ferroviária que poderia integrar a composição de carga e nas décadas seguintes tornou-se a máquina preferida das empreiteiras de construção ferroviária. Já no final do século XIX, a construção do Canal do Panamá, de 1880 a 1914, estimulou avanços significativos no desenvolvimento das escavadeiras. Até 1880, foram fabricadas cerca de 500 máquinas a vapor nos Estados Unidos, todas baseadas no conceito original de Otis. A partir daí, novos fabricantes foram surgindo naquele país, em uma rápida sucessão de marcas e inventos que marcou a gênese da indústria norte-americana de equipamentos de construção. Em 1880, a Vulcan Steam Shovel produziu alguns dos modelos de escavadeiras que, ao invés de se movimentarem sob trilhos, se deslocavam sobre rodas de aço. Essas máquinas eram muito similares às soluções sob trilhos conhecidas como Thompson Steam Shovels, produzidas em Ohio pela Bill Cyrus Company, que se tornaria um dos maiores fabricantes de escavadeiras do século XX. No ano seguinte, surgiu a Barhart Steam Shovel, produzida pela Huber de Marion, Ohio, que logo mudaria o nome para Marion Steam Shovel. A empresa viria a ter uma influência decisiva sobre a fabricação de escavadeiras nos últimos anos do século XIX.
Isso porque essa escavadeira representou um avanço tecnológico considerável no período, dispondo de sistemas independentes para elevação da caçamba, escavação e giro. Em 1884, Alonzo Pauling e Henry Harnisch-Finger fundaram uma empresa de equipamentos em Milwaukee para produzir as escavadeiras P-8, que se tornaram famosas e perduraram no mercado por grande parte do século XX. Alguns anos depois, em 1890, a empresa Link-Belt, que também se tornaria um grande fabricante do século seguinte, produziu a primeira escavadeira equipada com clamshell. Com caçambas de 1,2 a 3,6 metros cúbicos, as escavadeiras ferroviárias do final do século XIX já ofereciam um bom desempenho na abertura de ferrovias, mas seu giro de 180 graus limitava sua atuação em outros tipos de obra. Para aumentar a versatilidade dos equipamentos, as escavadeiras com giro de 360 graus foram desenvolvidas praticamente ao mesmo tempo na Europa e nos Estados Unidos, mas também tinham seus inconvenientes. Com a mesma capacidade, eram mais caras e maiores que as ferroviárias, sendo que o giro era mais lento devido ao maior peso. Em 1895, Richard Thiel projetou uma escavadeira cuja locomoção não estava restrita aos trilhos, representando mais um importante passo na evolução das máquinas. A Thiel, aliás, posteriormente, viria a se tornar a Lorean, a maior fabricante mundial de escavadeiras da década de 1920. Com a necessidade de maior profundidade de escavação, surgiu o conceito de retroescavadeira, ou seja, uma configuração que escava puxando a terra para trás, em vez de levantá-la com um movimento para frente, assim como a pessoa que trabalha com uma pá ou uma escavadeira a vapor. Ainda hoje, a configuração mais comum no mercado global de equipamentos. Quase sempre desenvolvidas nas próprias oficinas dos inventores, ainda nos últimos anos do século, surgiram as vagonetas e locomotivas menores para transporte do material escavado. No período, também foram criados outros tipos de equipamentos a vapor, como tratores e equipamentos agrícolas. A partir daí, a diversificação não cessaria mais. A primeira escavadeira a usar a tecnologia hidráulica foi construída em 1882 pela empresa Sir W.G. Armstrong & Company, na Inglaterra, onde foi usada na construção das docas Hull. Ao contrário das escavadeiras de hoje, que usam fluido hidráulico, a água era usada para operar as funções hidráulicas. Além disso, não era uma máquina hidráulica verdadeira, mas sim um híbrido que usava cabos para operar a caçamba, mas com um cilindro hidráulico operando um conjunto de roldanas multiplicadoras. A ideia não teve êxito nem nessa máquina, nem em outra máquina com design tão semelhante construída pelo independente Frank F. da Penn Iron Mining Company nos Estados Unidos em 1914. A primeira escavadeira totalmente hidráulica, utilizando apenas atuadores hidráulicos movidos a vapor, sem o auxílio de rodas e cabos, foi a escavadeira de ação direta construída pela Kilgore Machine Company em 1897. Essa máquina era produtiva, mas como a máquina de Armstrong, estava limitada à construção de linhas ferroviárias. Na virada do século, o custo de produção e as limitações dos trilhos levaram ao desenvolvimento de outros meios de locomoção que, entretanto, só se tornariam realidade com a introdução das esteiras e a invenção do pneu em 1890 por Dunlop. Da mesma forma, a invenção do motor a diesel em 1892 abriu maiores possibilidades de evolução tecnológica para esse tipo de equipamento, já na aurora do novo século. Durante a maior parte desse período, as escavadeiras permaneceram operadas por cabo ou algum tipo de vapor ou híbrido hidráulico. A DEMEG criou a primeira escavadeira hidráulica de 360 graus, toda acionada por esteira, como conhecemos hoje. A Hydraulic Bagger de 1954 era alimentada por um motor a diesel de 42 cavalos e 3 cilindros e velocidades de 4 km por hora
enquanto carregava cerca de meio metro cúbico de material. Era compacta, eficiente, ágil e produtiva, especialmente para projetos de construção leves e moderados. Tão eficaz foi o B504 que hoje seus recursos de construção se tornaram um padrão no setor. A empresa francesa Poquelin, do ramo de máquinas de construção, foi fundada em 1926 e em 1951 inventou a sua primeira escavadeira hidráulica, a TU, imaginada desde 1949, e em 1956 a TO, e em 1958 o primeiro motor hidráulico. Em 1977, 40% do capital da empresa foi adquirido pela norte-americana Casey, que em 1986 assumiu o restante do controle da companhia. A norte-americana Caterpillar iniciou o projeto e o desenvolvimento de suas escavadeiras hidráulicas na década de 1960 e introduziu a CAT 225 em plena produção em 1972. A série 235 se seguiu um ano depois e em 1974 a muito maior 245 foi introduzida. A demanda por uma versão menor da escavadeira hidráulica levou a CAT 215 em 1976. A CAT 225 permaneceu como padrão na classe de 25 toneladas e foi mantida em produção por 20 anos. Embora haja uma ampla variedade de tipos de máquinas, a maioria das escavadeiras hidráulicas opera com o mesmo princípio. Elas usam um motor geralmente movido a diesel para acionar bombas hidráulicas que pressurizam o óleo e movem os componentes de acionamento e escavação. A principal diferença é a capacidade e a magnitude das peças. Além de sua grande força, outra característica de uma escavadeira hidráulica é sua capacidade de girar em um círculo completo.